Certo, vamos para esse exercício aqui, o exercício 2, né, do simulado, da avaliação. Vamos ler. Então, uma empresa possui 10 funcionários, dos quais 4 são programadores, 3 são designers e 3 são analistas. Se a empresa decidir selecionar aleatoriamente um grupo de 3 funcionários para um projeto, né? Então vai ter um projeto. Calma aí, vamos terminar. Qual a probabilidade de que exatamente 2 funcionários sejam programadores e um seja designer? Então, o que ele está falando aqui? Falando assim, a empresa vai fazer um projeto. Vai ter um projeto. Esse projeto vai selecionar, então, alguns funcionários. Então, vai ter o primeiro, vai ter o segundo selecionado e vai ter o terceiro selecionado, né? A seleção vai ter esses 3 aí selecionados. Esse vai ser o projeto para fazer o projeto, para participar do projeto. Ele diz que tem, então, 4 programadores, 3 designers e 3 analistas. Vamos lá. Aí ele fala, qual que é a probabilidade? Aí ele quer saber a probabilidade de que, dentre esses escolhidos, de que eu tenha 2 programadores e um designer. Certo? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Certo? Então vamos lá. Como é que a gente aborda esse problema? Como que a gente pode abordar esse problema? Bom, como sempre, para fazer uma análise dessas, a gente precisa começar tentando chegar numa coisa entre cada um. Porque ele está falando assim, ó, as combinações de possíveis escolhas. Então, a gente tem que primeiro pensar assim, ó, qual que é a probabilidade desse, qual é a probabilidade desse, qual que é a probabilidade desse. Tem que primeiro pensar isso. Tá bom? Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou associar a cada um desses casos. Tá? Eu vou associar a cada um desses casos. Esse aqui é o primeiro caso. Vamos lá. Aqui é o primeiro caso. Esse aqui é o segundo caso. E esse aqui é o terceiro caso. Ok? Então eu vou associar a cada um deles desses casos. Eu vou associar então uma letra para não ficar tendo que escrever programadores toda hora. Tá bom? Então, tá? Eu estou associando então uma letrinha para não ter que ficar escrevendo toda hora isso daqui. Escrevendo toda hora essas mesmas coisas, escrever programadores. Não, eu quero escrever uma letra só para facilitar a minha vida, certo? Então o que eu estou falando? Estou falando que se eu fosse selecionar uma pessoa só, seleção 1, por exemplo, seleção 1, eu quero, então, as probabilidades para uma seleção. Vamos lá. Qual é a probabilidade? Aí eu começo. Qual é a probabilidade de eu escolher, então, probabilidade de escolher, probabilidade de eu escolher P, probabilidade de ser P, ou seja, de escolher um programador. Qual é a probabilidade de ser P? Qual é a probabilidade de ser P? Então, P, eu tenho que ver quantos programadores tem dentro do corpo de funcionários deles. Tem 10 funcionários. Então, qual a probabilidade de ser P? Seria 4 programadores dentre 10 funcionários. Beleza? Temos aí a probabilidade. Uma das probabilidades já está calculada. Então agora eu quero ver a próxima probabilidade. Convenhamos que vai continuar sendo 10 funcionários, né? Então eu quero agora a probabilidade de escolher
Então, agora, probabilidade de escolher D, que é de designers. Seria, então, o número de designers que tem no corpo de funcionários. Quantos? 3, né? 3 designers dentre todos os funcionários. E agora, por último, a probabilidade de ser A. A probabilidade de ser A é a probabilidade de ser um analista. Então, eu vejo quantos analistas tem? 3 analistas. 3 de 10. Eita, 3 feio. Certo? Então, beleza. Já vi essas 3 aí, todas as possibilidades. Então, agora a gente faz as análises para ter certeza que isso aqui bate, né? Que tem que dar 100%. Então, a gente poderia fazer aqui a porcentagem seria de 40% de probabilidade de ser, então, um programador. Aí aqui, para esse daqui seria, então, de quantos por cento? Vamos ver. 3 dividido por 10 seria de 30%. Aproximadamente 30%. Olha só. E embaixo ali a mesma coisa. Se eu somo, eu vejo que, na verdade, aproximadamente não, né? Fiz errado, aproximadamente não. Dá exatamente 30%, e ali exatamente 40%. O aproximadamente era nos casos anteriores. Certo? Ok. Então essas são as possibilidades para uma seleção, né? Seleção 1, seleção de um funcionário. Um funcionário. Seleção de um funcionário. Aí o que a gente poderia fazer é analisar o caso de serem 2 funcionários. A gente poderia dar uma aumentada. Qual seria a probabilidade da seleção de 2 funcionários? Então, agora o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu vou estar falando da probabilidade de, por exemplo, aqui será ser um analista e aqui ser um programador. E aqui for escolhido um programador. Então eu vou ter uma primeira escolha, igual no primeiro exercício, e uma segunda escolha depois. Tá? Isso tem que ser entendido. Beleza? Aqui eu não vou ter... Eu vou ter uma ordem de escolhas. Eu tenho 2 escolhas acontecendo. E aqui eu tenho que falar sobre a probabilidade de acontecer esse e acontecer esse daqui. Né? Tem que acontecer os 2. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar a probabilidade de eu escolher um programador. Um programador e outro programador. Quero que seja P e também na segunda posição seja P também. Então, o que eu faço? Eu faço a regra da multiplicação. Lembrando que a gente tem que sempre tentar enquadrar o nosso problema em alguma das regras alguma das regras de probabilidade, alguma das regras que a gente usa para calcular as probabilidades. Senão não vai ter como calcular. E no lugar do E, eu uso, né, regra da multiplicação, no lugar do E, eu coloco a multiplicação. Certo, agora a gente analisa. Que é o seguinte, no caso que eu tinha a seleção de um único funcionário, eu tinha então 10 funcionários para fazer essa escolha. Então, na primeira posição, quantos funcionários eu vou ter para fazer a escolha? Eu vou estar selecionando entre 10 pessoas ali, dentre 10 pessoas. Vou fazer o seguinte, vou fazer o desenho aqui. Tem aqui meus funcionários. Tem que sempre tentar imaginar essa coisa acontecendo mesmo, sabe?
Então eu vou selecionar um deles aí, qualquer um que seja, para colocar na primeira posição. E depois eu vou selecionar um outro aí, qualquer um que seja, para colocar na segunda, certo? O que eu estou falando então? Qual que é a probabilidade de escolher um programador na primeira posição? Vamos lá. Então seria a probabilidade de escolher um programador para a primeira posição. Vamos lá. Seria igual a... Vamos lá. Então, primeira coisa. Quantos tem no total? Qual que é o total de funcionários que eu tenho? 10, né? Então, vai ser sobre 10. Qual que é o total de funcionários que são programadores? Que são, né, que são convenientes ali para minha escolha. 4. Tem 4 programadores ali no meio. Ok. Então, para a primeira escolha ali, eu teria 4 sobre 10. 4 sobre 10. Aí eu faço a multiplicação pela próxima probabilidade. Aí você fala assim, então daí vai ser 4 sobre 10 de novo? Você fala assim, vai ser 4 sobre 10 de novo, então. Seria a probabilidade para a segunda escolha. Você fala, é 4 sobre 10? E eu falo para você, não, tem que analisar direito. E por que não é 4 sobre 10? Vamos lá. Porque eu vou escolher um aqui. Aí supõe então que eu escolhi um programador para a primeira posição. Aí agora eu estou falando da probabilidade de escolher um programador na segunda, sendo que eu já escolhi um programador na primeira. A gente está falando aqui da probabilidade condicional. Não se esqueça que toda vez que você tiver a multiplicação de probabilidades, você tem que fazer a análise da probabilidade condicional. Estamos falando de probabilidade condicional, tá? Não se esqueça disso. Aí tem aquela análise da probabilidade condicional. Então não é bem assim. Eu escolhi um para a primeira. E para a segunda? Quantos no total, quantos funcionários eu vou ter? Eu vou ter 10? Não tem 10, tem 9 ali, né? Então não vou ter 10, eu vou ter 9. Vão ser 9 funcionários. Certo, e quantos eu vou ter para escolher que são programadores? 3, porque um já escolhi. 3. Então, para escolher um outro programador, eu teria mais 3 para escolher. Eu não vou poder escolher o mesmo programador, eu não posso fazer isso. Eu não posso escolher de novo o mesmo cara. Senão eu quero 2 funcionários, eu não vou poder... Entendeu? A seleção é de 2 funcionários. Então aqui não vai ser 4, vai ser 3. Isso tem que ficar claro. Aí essa seria a probabilidade condicional ali. Esse daqui é a probabilidade normal. Esse é a probabilidade condicional propriamente dita. E aqui eu teria então uma multiplicação de frações. Que eu teria 4 vezes 3, 12. Sobre 10 vezes 9, 90. Certo? Seria essa uma probabilidade, uma possibilidade ali, porque eu posso... Uma possibilidade que eu posso ter. Uma possibilidade que eu posso ter é boa, né? Então isso daqui seria de aproximadamente 12 sobre 90 dá 13,3% aproximadamente. Aproximadamente 13,3%. Tá? Para escolher 2 programadores. Que a escolha seja de 2 programadores. E se eu quiser agora a probabilidade de escolher... Então, vamos lá. Vou mudar um pouquinho. Probabilidade de escolher... Agora, um programador e um designer. Pra gente analisar outro aspecto desse negócio aqui. Um programador e um designer.
Então, em vez de um programador e outro programador, eu vou colocar um programador e agora o outro aqui é designer. Então, eu estou falando da probabilidade de eu pegar aqui na primeira escolha, eu escolher um programador e em seguida eu escolher, para a segunda, eu escolher um designer. Certo? É isso que eu estou falando. Tem que sempre tentar imaginar a coisa acontecendo. Então, quais seriam as probabilidades? Quais seriam as probabilidades? Então, para o primeiro e para o programador, eu teria 4 de 10. 4 de 10. Então, seria 4 de 10. Mesma coisa daqui de cima. 4 de 10. Ali eu multiplicaria também, mesma coisa. E para a probabilidade de ter um designer, lembrando, eu já peguei um programador. E agora eu quero a probabilidade de tirar um designer daqui. Qual que é a probabilidade de tirar um designer? Eu tenho quantos designers? 3. Então, vou tirar um designer. É a probabilidade de 3 designers dentre 9 funcionários. Então, 9 de novo. 9 ali embaixo de novo. E é 3 designers. Verdade? É igualzinho aqui que estava aqui em cima, né? Só que agora esse 3 aqui não é para programadores, é para os designers, certo? Isso aqui, bom, logo, se é a mesma coisa, se é a mesma conta, no final das contas é a mesma conta. Então fica 12 sobre 90 de novo. Que também continua sendo aproximadamente 13,3%. Certo? Seria a probabilidade de ter isso aqui. Agora eu quero ver o seguinte. A probabilidade, então, de escolher um programador e um designer, eu calculei. E qual seria a probabilidade de escolher, então, vamos lá. Probabilidade de escolher. Estou analisando casos que eu tenho seleção de 2 funcionários. Probabilidade de escolher, então, um programador e um designer, eu calculei agora. E eu quero agora a probabilidade de escolher um designer e depois um programador. Ou seja, eu meio que troquei a ordem, né? Só isso. Troquei a ordem. Probabilidade de escolher um designer e depois um programador. Qual é a probabilidade? Vamos lá. Probabilidade de escolher um designer. Qual seria a probabilidade de escolher um designer? No primeiro caso. Vamos voltar ali. Então agora, volta os bonequinhos. Volta os bonequinhos. Então agora eu quero a probabilidade de escolher primeiro um designer e depois um programador. Certo. Então qual que é a probabilidade de eu escolher dentre esses daqui um designer? É 3, que pode ser qualquer um desses 3 aqui, vai me resultar na mesma coisa, dentre 10 funcionários. Então seria... Seria 3 dentre 10 funcionários. E aqui eu faria a multiplicação também, mesma coisa. Tá escrito aqui também, né? Regra da multiplicação isso aqui. 3 sobre 10 vezes, aí, quantos... Tá, vamos voltar. Beleza, escolhi um designer. Agora eu quero saber qual que é a probabilidade daí, agora nesse caso, de eu escolher um programador. Então eu tenho que ver o seguinte, são 4 programadores dentre 9 funcionários no total. Seria então 4 sobre 9. Perceba que independente de qual eu estou fazendo, o 10 sobre 9 sempre aparecem. E
Vamos pensar por que eles sempre aparecem. Isso aqui vai dar, então, de novo o mesmo resultado que deu anteriormente. 12 sobre 90. Vou até copiar. Perceba isso, perceba que o 10 e o 9 eles estão sempre aparecendo. O que está mudando é o 4. Aqui apareceu 4, 3, 4, 3. É sempre 4, 3, né? Mas poderia ser que mudasse, né? Poderia ser que mudasse. Por exemplo, não vai ser sempre 4 e 3. Se eu usasse, por exemplo, eu quero a probabilidade de escolher 2 analistas, vamos supor. Probabilidade de escolher 2 analistas. Você vai ver que não vai ser a mesma coisa. Opa. Quero a probabilidade agora de escolher 2 analistas. Você vai ver que não vai ser a mesma. Vai mudar. Mas a análise continua... Opa! A análise continua sendo a mesma. Mas a probabilidade ali no final vai mudar. Certo? Qual é a probabilidade de escolher, então, um analista no primeiro caso? Qual é a probabilidade de eu escolher um analista? É 3 de 10. Então seria 3 de 10. Vou até copiar daqui. Três de 10, porque são 3 analistas dentre os 10 funcionários. Isso aqui dá uma intuição pra gente poder trabalhar, né, com a probabilidade do caso de 3 serem escolhidos. Aí eu quero um analista e agora eu quero outro analista. Qual é a probabilidade de ocorrer 2 analistas? Quantos analistas eu tenho agora para escolher? 2. Dentre 9. Então agora surge um novo número que não tinha surgido até agora. Dentre 9 funcionários, eu tenho 2 analistas para escolher. Tenho 2 analistas para escolher. Agora, isso daqui me dá, então, 6 sobre 90. Que é dos analistas. Que dá aproximadamente, vamos ver, 6 sobre 90 vezes 100. 6,7. Né? Porque aqui, ó, 6,66666. Isso aqui é maior. O que está aqui a partir do número que eu... Ó, aqui eu quero reduzir para um número assim. Então, o que está aqui na frente é maior do que 5,00000? Então é... Então eu arredondo subindo o número 7. Era 6,6, eu aumento 1 para 6,7%. Certo? Essa é a probabilidade nesse caso aqui. Tá? Pra você ver. E no caso também de ser 2 designers, também seria a mesma coisa. Certo? Agora, tendo desenvolvido aqui, então, o caso de 3, né? O caso de 3, o caso de 2, da seleção de 2 funcionários, agora a gente pode, sim, propriamente dito, passar para o caso de 3 funcionários, tá? Certo? Teria a seleção ali para fazer. Aí ele quer, então, a probabilidade de eu escolher... Qual que é a probabilidade que ele quer? De escolher de que
exatamente 2 funcionários selecionados, 2 sejam programadores e 1 seja designer. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que analisar quais são os casos possíveis, né, que vão me dar isso daí. Por que não é uma boa ideia eu fazer a análise de todos os casos possíveis aqui? Porque são muitos casos possíveis. Sem, por exemplo, análise combinatória, não é uma boa ideia você fazer essa abordagem. Você analisar todos os casos possíveis. Você tem que... A análise combinatória, o conhecimento da análise combinatória, ele não é só para calcular. Ele ajuda a gente a ter uma ideia de que isso aqui vai ser grande, velho. Vai ser um número grande, certo? Então, qual que é o número total ali, né? Que eu teria de... Quais seriam todas as combinações possíveis, aí a gente elenca todas as que caem. Não, é melhor a gente pegar dessa seleção aí, tratar uma por uma que cairia bem com o nosso caso e calcular, baseando-se nessas regras aqui, calcular a probabilidade naquele caso. Então aqui eu quero a seleção para 3 funcionários. Qual seria? Então, primeira possibilidade que eu teria, né, lá, seria de 2 programadores, primeira posição de um programador, segunda posição de outro programador e terceira posição de um designer. Essa é uma possibilidade, né? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade seria se eu tivesse, então... Outra possibilidade de 2 programadores e um designer seria se eu tivesse, então, um programador na primeira, um designer na segunda e outro programador na terceira. Concorda? Seria outra situação. Então, ainda outra possibilidade que eu posso ter, se eu parar para pensar, eu teria outra possibilidade ainda, né? Que é pegar um designer na primeira escolha e um programador na segunda e outro programador na terceira. Todos esses casos aqui me dão 2 programadores e um designer. Certo. E aí? Ok. Baseando-se nas minhas regras, nas regras que eu falei ali atrás, eu faço essa conta da mesma forma que eu fiz anteriormente. Mas lembre-se da probabilidade condicional, né? Não pode esquecer que a gente está falando de probabilidade condicional. Então seria a probabilidade de programador na primeira, vezes a probabilidade de programador na segunda, vezes, de novo, então, vezes a probabilidade de designer na terceira. Certo? Seriam essas probabilidades aqui. E aí? Deixa eu dar uma espaçada. E aí? Então aí eu faço essas contas. Vamos lá. Aí eu faço a análise, né? Pensando em probabilidade condicional. Qual seria a probabilidade de escolher um programador na primeira casa? Então vamos lá. Quantos tem para escolher dentre o total? Eu tenho 4 para escolher entre 10, né? Que são programadores. Opa. Quatro dentre 10. 4 de 10. Para segunda, aí eu escolhi, vamos supor, esse é o caso. Eu escolhi um programador. Agora eu quero a probabilidade de escolher um programador, dado que eu já escolhi um programador. Então, seria quanto aqui? Tem 3 programadores de 10 funcionários no total. Então eu pego aqui
3 programadores, de 10 não, né? Falei errado, de 9 de 9 funcionários no total. Então seria ali, 3 de 9. Então aí escolhi outro programador. Agora eu quero, finalizando, probabilidade de escolher daí depois um designer na terceira posição, dado que eu já escolhi 2 programadores. Então qual que é? 3 de... Agora quantos eu tenho? Se eu já tirei 2, de 10 que tinha aqui, eu tirei 2, então fica 8. Né? Então fica 3, não de 9, de 8. De 8. Agora tem 8. Nossa. 8. Certo? Isso daqui então. Agora aqui, para facilitar a vida da gente, a gente pode usar algumas propriedades de frações, né? Pra a gente não ter que fazer todas as contas. Porque agora começa a ficar meio foda de fazer essas contas tudo, né? Ou melhor, não. Porque 9 vezes 8 dá 72. Que dá 72. 72 vezes 10, agora eu estou fazendo multiplicação de frações, multiplico os denominadores, multiplico os numeradores. Né? 72 vezes 10 é só colocar um zero. 72 vezes 10 é 720. Sete, dois, zero. 720. E aqui em cima fica 4 vezes 3, 12. Vezes 3, 12 vezes 3, 36. Certo? Isso daqui seria aproximadamente 36 sobre 720. 0,05 vezes 100, 5%. Aproximadamente 5%. Tá? Beleza? E aqui é de baixo. Vamos ver qual que é. Então, agora eu estou analisando a outra probabilidade de escolher primeiro um programador, depois um designer, depois outro programador. Vou copiar isso aqui. Quase a mesma coisa. Só que agora, em vez de programador, programador, designer, vai ser programador, designer, programador. Certo. Então, qual que é a probabilidade desse daqui agora? Seria, então, a probabilidade de escolher um programador na primeira escolha, 4 de 10. Vou até copiar tudo, que você vai ver aqui. Quatro de 10. Aí a probabilidade de escolher um designer. Eu escolhi um programador, beleza, escolhi um programador. Aí agora escolher um designer dentre os funcionários que sobraram. Então, 9 funcionários sobraram, eu vou escolher um designer dentre esses 9. Então, é 3 designers de 9. Aí, 3 de 9. Aí, agora, outro programador. Eu escolhi um designer. Aí, agora, outro programador. Quantos programadores sobraram? 3. Escolhi outro programador aqui. De 3 programadores poderia ser. Que poderiam ser. De 8 no total que tinha, né? Ó, 8. Aqui tem 8. Né? Só fazer a conta. Então, 3 de 8. Veja que eu não mudei os números. Eu mudei a ordem. E a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto.
Então, só troquei esses dois aqui de cima. Seria como se eu fizesse 4 dividido por 10 vezes 3 dividido por 9 vezes 3 dividido por 8 na calculadora. Daria isso daí. E eu, em vez de fazer isso, fizesse 4 dividido por 10 vezes... Na verdade, se for ver bem, só a cor mudou, porque a conta mesmo no final ficaria a mesma, né? De cima. Então, o resultado dá exatamente o mesmo. (36/720) igual a 5%. Beleza. E agora, para o último, a gente teria primeiro designer e os outros dois programador. A escolha. Vou até copiar de baixo aqui também. Então, a escolha agora é essa. Quero analisar a probabilidade dessa. E aí, qual que seria? Vamos lá. Então, voltando aqui. Quantos funcionários eu tenho no total, né, para fazer a escolha do designer? Eu tenho 3 designers dentre 10 funcionários. Então, primeira escolha seria de 3. Entre 3 designers, quer dizer, entre 10 funcionários, 3 designers eu poderia escolher e daria a escolha de um designer. Certo, aí primeiro é 3 sobre 10. E agora escolhi um designer. Agora eu quero, qual é a probabilidade de eu escolher na segunda posição, sendo que eu já escolhi um designer, um programador agora? Então tem 4 programadores dentre 9 funcionários. Então seria 4 sobre 9. E no final seria, aí escolhi um funcionário programador. No final eu teria, a última escolha seria, dentre 8 funcionários, escolher outro programador. Eu tenho 3 programadores sobrando, então é 3 de 8. 3 de 8 já está ali. Troquei a ordem dos fatores não altera o produto. Eu faria a conta de 3 vezes 4 vezes 3, continuaria sendo 36, embaixo continua sendo 720. Então, o resultado aqui continua o mesmo. 36 sobre 720. Então, agora eu quero a probabilidade, né? Já tenho todas as probabilidades. Eu vejo que todas são iguais. E agora eu quero a probabilidade... Eita. Agora eu quero a probabilidade de eu obter algum desses casos. Certo? Probabilidade de obter algum desses casos aqui. Qual seria, então, a probabilidade de obter algum desses 3 casos aqui? Qual é a probabilidade? Bom, eu tenho ous, né? Então, probabilidade seria aplicar a regra da soma. Seria a soma das probabilidades de cada um desses casos. Então, seria essa daqui. Aí, no lugar, aí eu colocaria todas as outras probabilidades que eu fiz aqui agora. Lógico, na hora ali do exercício, está fazendo exercício, você não precisa fazer toda essa construção que eu estou fazendo, né? Você poderia simplesmente pegar e falar assim, então vai ser ou essa ou essa ou essa. Aí só soma, só somar, acabou. E você vai ver que nem precisa somar, na verdade. No final das contas, nem vai precisar somar. É outra conta ali que fica mais fácil. Aí você está somando. Certo? Então, seria a soma das probabilidades. E eu já calculei a probabilidade de cada uma desses casos aqui. Cada um desses casos eu já calculei. A probabilidade desse é 36 sobre 72. 720, quer dizer. Então, igual 36 sobre 720 mais 1
mais, de novo, probabilidade do outro caso, do segundo caso, já calculei, também dá 36 sobre 720. E o terceiro caso também dá 36 sobre 720. Todos os casos dão 36 sobre 720. Eu estou fazendo esse número, mais esse número, mais esse número, todas as mesmas vezes. Todas as vezes é o mesmo número, uma soma repetida 3 vezes. O que é isso? Multiplicação. Isso aqui é igual a 3 vezes 36 sobre 720. Eu vou até copiar. Isso aqui é 3 vezes 36 sobre 720. Seria isso, né? Estou fazendo a soma desse mesmo número 3 vezes, então isso é 3 vezes esse número. Que é a mesma coisa aqui, que é igual a... Vamos lá. Isso aqui é igual a... Posso pegar esse fator aqui, esse 3 vezes aqui, tá multiplicando, né? Denominador só multiplica outro denominador. Isso daqui não é um denominador, então ele vai multiplicar o numerador. Então fica daí... Três vezes isso. Três vezes esse número. E daí eu vou ter o quê? Eu posso, então, na verdade, antes disso, eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer o seguinte. Poderia fazer daquele jeito, não tem problema, mas é só para entendimento, para facilitar o entendimento. Eu vou cortar. Aqui eu corto. Eu corto em cima e corto embaixo, dividindo pelo maior número que divide os dois números. E eu já percebo que é o seguinte, 36 vezes 2, isso é uma coisa que você pega com a experiência, mexendo com os números, a experiência de cálculos, né? Esses cálculos assim. 2 vezes 36 é 72. Logo, se eu pegar e dividir em cima e embaixo, qual é o maior número? Próprio 36. 36 aqui e 36 embaixo. Divide. Se 72 é 2 vezes 36, então 720 é 20 vezes 36. Então isso fica, né, cortar com 36, 720 dividido por 36, aqui vai dar 20. E aqui em cima vai dar 1. Então fica 3 vezes 1 sobre 20. 3 vezes 1 sobre 20 é igual a 3 sobre 20. Que é facilmente calculável, você poderia facilmente calcular como 15% também. Aqui, esse, mais esse, daria 15%. 15 sobre 100, corta, você vai ver que também vai dar 3 sobre 20. Tá? Então seria a letra, ali no exercício, letra B. Ok? Resolvido? Então esse foi o exercício.